Fala galera, meu nome é Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Hoje, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre a vida do Tele Santana, gostaria de colocar uma situação para você imaginar. Imagina você ir para uma entrevista de emprego dos sonhos e muito bem nessa entrevista, impressionar ali os avaliadores, ter um feedback positivo deles e ainda assim, simplesmente ser esquecido. Imagina essa situação. Foi exatamente o que aconteceu com o Tele Santana. Na busca dele pela profissionalização no futebol, ele fez um teste no Fluminense, meteu 5 gols no jogo, recebeu um feedback super positivo e esqueceram dele. Nós vamos falar sobre isso hoje, dando continuidade, né, a documentação do que eu estou fazendo desse livro aqui, da biografia do Tele Santana, um livraço onde a gente pode encontrar assim várias lições, vários insights. Lembrando que eu comecei esse estudo com a seguinte pergunta, né? O que eu posso aprender com o Tele Santana? É um dos maiores treinadores de todos os tempos. E aí veio a ideia de fazer essa série, que aprendi com o Tele Santana. Nós estamos no 4º episódio dessa série, então se você ainda não viu os anteriores, eu convido você a assistir, para que você possa ficar por dentro, né, de todas as principais lições que eu estou trazendo sobre o legado do Mestre Tele. E uma coisa que eu andei pensando, né, talvez algumas pessoas possam se perguntar, nossa, por que gastar tanto tempo estudando a história de alguém que já se foi, uma pessoa que viveu em outra época? Por quê, né? Por que a gente poderia fazer isso? Qual que seria o benefício? Eu acho que aprender com o passado é uma grande sabedoria. O passado ele nos ensina. Os erros do passado nos servem de advertência, os acertos nos servem de inspiração. Aprender a história, além da gente entender como nós chegamos até hoje, como as coisas se desenrolaram e são o que são hoje, nos ajuda a não repetir os mesmos erros que foram cometidos lá atrás e agir com maior sabedoria e discernimento diante do presente e do futuro. Então, quando a gente pega a história de Tele Santana, um dos maiores treinadores do Brasil e do mundo, a gente tem uma oportunidade de ouro de entender como que ele, né, alcançou todo o sucesso que ele alcançou, quais foram os erros, as lições que ele teve, o que ele precisou superar, enfim, é uma fonte assim muito grande de aprendizado. Então, nessa etapa da série, nós estamos refletindo sobre os 4 testes que Pelé enfrentou para assinar seu primeiro contrato de jogador de futebol. O primeiro teste, que foi comentado no último episódio, no Vasco da Gama, em 1949, em que ele foi reprovado. O segundo teste, que nós vamos falar hoje, no Fluminense, também em 1949, em que ele foi aprovado, mas esquecido. O terceiro, no Botafogo, em 1950, em que ele foi aprovado, mas reclamado pelo Fluminense. E o quarto, do próprio Fluminense, em 1951, quando ele foi promovido por Zezé Moreira. Então, paramos na parte em que ele é reprovado no teste no Vasco. E agora, dando continuidade, poucas semanas depois da reprovação no teste do Vasco, Pelé novamente ele foi favorecido pela geografia, economia, o networking da sua cidade ali, São João del Rei. E aí ele conseguiu um segundo teste, desta vez no time juvenil do Fluminense, que era o time de seu coração. Tinha um empresário lá em São João del Rei que trabalhava no Banco do Brasil, chamado Amintas Novaes, e esse cara, nas horas vagas, ele atuava como um olheiro. Ele fez a ponte para Tele ter acesso a esse teste lá no Fluminense. Só que dessa vez, o livro fala que o pai de Tele, o seu Zico, ficou desconfiado da proposta do tricolor e condicionou a ida dele, a ida de Tele Santana, do filho, à sua presença. E aí eu fiquei pensando, né? Será que o seu Zico ele ficou meio assim chateado com o que aconteceu lá no Vasco, meio decepcionado com a maneira em que a avaliação de Tele Santana foi conduzida ali? Será que ele não pensou que fizeram sacanagem com o filho dele? Pensa só. O seu Zico ele entendia muito de futebol ali no contexto amador, ok, mas ele era um cara vivido.
bem vivido, com muitas experiências no mundo da bola aí, entendia bem a linguagem da boleiragem, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Ele não deve ter gostado do que fizeram com o Tele Santana lá no Vasco. Imagina, você vê ali o seu filho indo, né, para um teste num grande clube, os caras pegam ele para enfrentar o time profissional, né, para jogar com os jogadores do profissional, o Expresso da Vitória, lembrando que o Vasco era o principal time ali no momento. Eu não sei, mas eu acho que parte dessa desconfiança que o seu Zico sentiu foi por conta da maneira em que conduziram o teste de Tele lá no Vasco. Mas aí ele falou, ele só vai se eu for junto. E aí o clube aceitou, né? Lógico. Aí o seu Zico foi junto lá para fiscalizar. E ele quis conferir tudo, né? As instalações do clube, o lugar onde o Tele iria dormir se fosse aprovado. E aí a gente vê uma dica interessante que o seu Zico deixou para os pais. A importância de acompanhar de perto todo o processo, de garantir, né, a segurança do filho. Então, seu filho vai fazer um teste lá no clube, vai junto. Seu filho vai estar sendo, né, tem um clube interessado pelo seu filho, vai entender qual que é a filosofia do clube, o que eles pensam, como que eles tratam ali as crianças, os adolescentes, como que funcionam as instalações, as regras, se tem protocolos de segurança. Ali do jeitinho deles, dentro da sua preocupação, seu Zico tentou fazer isso. Ele não tinha acesso a toda a informação que nós temos hoje. Não havia, né, todos os processos que tem hoje, mas veja só que interessante. E aí, meus amigos, não é que a situação ocorrida lá no Vasco se repetiu? No teste, ele ficou diante de Castilho, goleiro titular do Fluminense, goleiro da seleção brasileira e um dos maiores ídolos dele. Se lá no Vasco ele ficou diante de Ademir de Menezes, que era o seu maior ídolo, lá no Fluminense, de repente, ele estava diante de Castilho. Só que dessa vez foi diferente. A situação já não era nova para Tele. Ele já tinha participado de um teste em um grande clube recentemente, já tinha viajado para o Rio de Janeiro, já tinha lidado com a surpresa, a alegria, o medo de jogar com jogadores profissionais, já tinha lidado com as expectativas, pensamentos, sentimentos, ele estava mais solto. Então, Tele ele já tinha tido a oportunidade, né, de ter esse primeiro choque assim, de realidade, de ter que lidar com suas emoções, e ali ele chega mais preparado. E ele foi tão bem no teste que o treinador decidiu convocá-lo para um jogo no fim de semana. Era um amistoso do juvenil contra os amadores do bairro Brás de Pina, no campo do Bom Sucesso. E olha, de jogo amador, de amistoso amador, com certeza Tele Santana entendia muito. Ele vivia esse contexto há muito tempo. Então nisso ele foi muito favorecido de ter a oportunidade deste jogo num contexto que lhe era familiar. E Tele, nas suas palavras, contando sobre este jogo, ele fez o que nunca havia feito na sua vida. Marcou 5 gols na partida que terminou 9-4. Quero lembrar você de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você está gostando, manda para quem você acha que poderia se interessar por esse conteúdo também. Quando você se inscreve, né, a plataforma avisa quando novos vídeos são publicados, e o curtir mostra que você acha esse conteúdo relevante e a plataforma continua te indicando, né, vídeos como esse. E aí tem um relato sobre esse jogo muito interessante do Emilson, que era o capitão dessa equipe de juvenil, uma equipe que era forte, tetracampeã ali pelo Fluminense, tetracampeão paulista, e é muito curioso o que ele fala. Ele diz assim: nós tínhamos um diretor que se chamava Preguinho, João Coelho Neto, e daquele dia ele me disse: vê se esse garoto aí tem futuro. Jogamos e Tele marcou 5 gols. E eu disse então para o dirigente: pega logo o homem antes que ele venha contra nós. Logo após o jogo, o pai de Tele assinou um contrato que colocava o filho na condição de jogador amador do Fluminense. Então o Tele ele foi aprovado nesse teste. Foi tão aprovado que o dirigente, ali, o treinador, quiseram fechar um contrato de vínculo com ele. Não era um contrato profissional, mas era um contrato que estabelecia um vínculo ali
colocando o Tele como jogador amador do Fluminense. E aí nós já temos o contexto para definir a grande lição desse episódio. A grande lição é: as derrotas devem ser aproveitadas como propulsoras da preparação. Pense em como essa oportunidade no Fluminense foi abordada de modo diferente do que a anterior no Vasco. Então eu já comentei um pouco sobre isso. O Vasco, lá no Vasco, o Tele, ele enfrentou um novo pela primeira vez de uma forma assim muito intensa. Ele não estava preparado, ele não imaginava que poderia acontecer aquilo dele chegar e ter que enfrentar os jogadores profissionais. E eu acredito muito que nessa segunda vez, indo ali fazer o teste no Fluminense, ele já foi com essa possibilidade considerada. Ele já imaginava que isso poderia acontecer. Se aconteceu antes, pode acontecer de novo. E a gente vê não só essa mudança aí de mentalidade, né, da visualização do que poderia acontecer, de você já antecipar cenários, mas a postura de Tele com seu pai ali como um todo, né, os cuidados, seu Zico mais interessado, mais presente. Ele não foi com o Tele no primeiro teste. Lembrando que foi um amigo do pai que levou o Tele. Então talvez o pai ficou assim, meu amigo vai estar junto, né, beleza, mas quem poderia trazer mais segurança para Tele? Considerando que ele tinha um relacionamento bom com o pai, quem poderia trazer mais segurança? O amigo ou o próprio pai? E aí a gente vê nessa situação, nesse segundo teste, o pai indo junto, preocupado com todos os detalhes, querendo marcar presença, algo que eu acredito que pode sim ter trazido mais confiança para Tele, mais segurança para ele jogar. Ele estava muito acostumado a jogar na presença do pai. Então eu acho que todo esse contexto de preparação serviu para que ele chegasse ali melhor preparado. Então as derrotas devem ser aproveitadas como propulsoras da preparação. Melhorar a preparação é se aproximar da vitória. Não garante, mas com certeza aproxima. Depois da aprovação e da assinatura do contrato, Tele e seu pai voltaram para São João del Rei. A temporada de 1949 já estava acabando, os jogadores entrariam de férias e o clube acertou o seguinte: eles iriam enviar um telegrama ou mandariam alguém para buscá-lo no início do ano seguinte. E aí Tele ficou esperando e nada. Passaram 2 meses e nenhum sinal de telegrama, nem de dirigente para levá-lo. Esqueceram de Tele. O treinador e a diretoria haviam gostado dele apenas o suficiente para marcar o território com um contrato sem valor. Então aquele negócio, tem um menino lá em São João del Rei, mas deixa ele lá. Tá vinculado já ali no contrato com a gente já marcou o território, deixa ele lá. E aí, próximo episódio nós vamos entender o que aconteceu na sequência, né? Como que uma terceira oportunidade, dessa vez no Botafogo, gerou uma polêmica entre os grandes clubes e como o Tele finalmente conseguiu seu primeiro contrato como jogador profissional. Fique ligado, acompanhe aí a continuação dessa história aqui no Futebol em Contexto. Antes de finalizar, eu quero só fazer uma breve reflexão sobre esse tempo de espera. Imagine 2 meses passando para Tele, depois de brilhar no teste, pressionar lá no Fluminense, estabelecer um vínculo com o clube, receber a promessa de que entraria em contato com ele logo após a virada do ano. Tente imaginar as expectativas, final de ano, Natal, Ano Novo, vésperas ali, 31 de dezembro, Tele andando para lá e para cá, ansioso, sonhando, visualizando como que seria a rotina dele lá no Fluminense, como que seriam os treinos, os jogos, lembrando que ele viveu ali no teste, no jogo, a comunicação que ele teve depois com o treinador, com o dirigente, eles falando que tinham interesse nele. Aí ele pensando assim, eu vou me preparar, vou manter minha forma, né? Eu quero chegar lá bem, quero chegar mostrando já pro treinador que eu tô chegando, né? Querendo manter ritmo de jogo. E o tempo passando, virou o ano, passa janeiro, chega em fevereiro, carnaval e nada.
Nos acréscimos de hoje, eu quero te lembrar que Deus jamais se esquecerá de você. Na Bíblia, em Isaías 49:15, temos uma fala do próprio Deus dizendo: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Eu não sei se você, assim como o Tele Santana, se sente esquecido. Tem se sentido frustrado, com a sensação de que ninguém está reparando em você ou se importando com você. Eu já me senti assim e sei que não é nada legal. É muito ruim você se sentir esquecido a ponto de não ser lembrado, não ser visto, não ser reconhecido. Mas tenha certeza de que Deus se lembra de você a todo instante. E Ele quer cuidar de você. Ele se interessa por você. Basta você reconhecê-lo, aceitá-lo e colocar toda a sua vida nas mãos dele. O rei Davi, certa vez, ele demonstrou uma segurança enorme. No Salmo 27, ele diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, aqueles que creem na palavra têm essa promessa de ser lembrado todo segundo por Deus. E se Deus nos ama, nós podemos ter a confiança de que Ele está cuidando de nós, de que Ele está interessado por nós e querendo nos fazer bem, querendo, sim, ver a gente alcançando, conquistando nas nossas vidas, avançando, querendo fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Se você gostou, lembre-se de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o que você acha, né, que se interessaria por esse conteúdo. E nos vemos no próximo Futebol em Contexto. Valeu, abração.